Deus se revelou em Jesus de Nazaré. Pastora Célia, leia para nós aqui os dois textos. O primeiro é Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, e depois Colossenses capítulo 2, versículo 9. Está a sua Bíblia, você pode achar. Primeiro, Hebreus capítulo 1, carta aos Hebreus, é mais no finzinho da Bíblia, lá depois de Timóteo, aí você chega em Hebreus. Se você chegou em Apocalipse, está muito longe, volta um pouquinho. Hebreus 1, de 1 e 2. Vamos lá, Célia. Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Colossenses, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém. Obrigado, Célia. Deus abençoe-nos, dá-nos graça, que nessa manhã quente, tanto calor, a palavra seja tão cativante, a nossa meditação seja tão interessante, que nós não percebamos o desconforto do calor e nós recebamos essas palavras, essa meditação, como água fresca no deserto árido. Abençoa a gente que veio de muitos lugares para estar aqui na Bethesda hoje de manhã. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz categoricamente que nunca ninguém viu a Deus. Essas afirmações estão em duas passagens. Pensem comigo na importância de se dizer isso. Nunca ninguém viu a Deus. João capítulo 1, versículo de número 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Depois, em 1 de João 4,12, repete: ninguém jamais viu a Deus. Paulo, quando escreve a carta a Timóteo, afirma no capítulo 1, versículo 17, que Deus, além de imortal, Deus é invisível. Ora, invisível, a palavra invisível diz que não é perceptível aos olhos. Olho nenhum viu, não vê, porque Deus é invisível. Portanto, quando nós falamos de Jesus, e eu insisto, porque eu vou pegar nesse tema daqui a pouco, Jesus de Nazaré, a palavra Jesus de Nazaré dá essa procedência a Jesus. Nós estamos falando do Jesus de Nazaré. Nós, os cristãos, cremos que nele, conforme as palavras de Paulo, que a Célia leu, aos Colossenses, nele habitou toda a divindade. Então, se nele habitou toda a divindade e nunca ninguém viu a Deus, o que nós temos de Deus é o que Jesus mostrou. Toda a outra ideia que se tem a respeito de Deus é especulação, é divagação.
tudo que se fala sobre Deus a partir de Jesus, ou é uma construção humana, como foram as construções humanas do Antigo Testamento, que se concebia Deus muitas vezes como um guerreiro, como um Deus tribal, que abençoava só aquela tribo, fazia chover só naquele quintal, só naquela plantação, um Deus tribal. Ou era um Deus tirânico. Nós temos construções no Antigo Testamento que inclusive Deus é um genocida, que mata indiscriminadamente populações inteiras, mas tudo isso são especulações humanas, porque o que nós temos de fato a respeito de Deus está revelado em Jesus. Em outras palavras, o que não combina com Jesus, nós devemos descartar. O que não combina com Jesus, nós não devemos levar a sério. Nós devemos entender e relativizar e colocar no seu contexto histórico. Porque o que nós temos de Deus está em Jesus. Jesus disse isso a Filipe em João, no Evangelho de João. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então é importante, se é esta a nossa premissa cristã, por isso nós somos cristãos, nós não somos judeus, nós não somos muçulmanos. Somos cristãos por quê? Porque a nossa referência, a nossa visão que temos de Deus está em Jesus Cristo. É importantíssimo a gente entender melhor a pessoa de Jesus. É importante conhecer a Ele. Se nós não conhecermos a Jesus de verdade, nós vamos ficar nas divagações a respeito de Deus. Jesus é da maior importância que a gente saia, e eu vou usar aqui uma expressão, a gente saia à cata dele. A gente saia procurando Ele. E nos empenhemos, nos esforcemos para entender Jesus. Porque quanto mais a gente entender Jesus, mais nós nos aproximamos de Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quanto mais próximo você estiver de Jesus, mais próxima será a sua percepção de Deus. Eu gosto muito de um autor, ele é um historiador, já morreu, mas ele foi um historiador de muito grande volume de produção, escreveu demais. Escreveu inclusive com a sua esposa. Os dois eram dois historiadores que escreviam juntos, e eu gosto muito da forma dele escrever. É um historiador chamado Will Durant. É um escritor norte-americano, respeitado entre os grandes historiadores. E o Will Durant, sobre Jesus, ele tem um parágrafo na História Universal, que são acho que 12 volumes de História Universal. O capítulo que ele dedica a Jesus é da maior importância. E eu quero ler para vocês. Will Durant diz o seguinte, a respeito da revelação que temos em Jesus. Os evangelistas mencionam muitos incidentes que meros inventores teriam ocultado. O que ele quer dizer assim, a gente deve levar a sério a revelação que temos de Jesus na Bíblia, porque os evangelistas mencionam nos evangelhos muitos incidentes que, se alguém tivesse inventado essa história, eles teriam ocultado. Por exemplo, a competição dos apóstolos por altas posições no reino de Deus, a fuga deles, dos apóstolos, depois da prisão de Jesus, a negação de Pedro, o fracasso de Jesus em operar milagres na Galileia, a referência que alguns ouvintes fizeram à possível loucura de Jesus, as incertezas iniciais de Jesus quanto à sua missão, as confissões que Jesus fez na Bíblia de que ele era ignorante sobre o futuro, os momentos de Jesus de amargura,
os gritos de desespero dele na cruz. Ninguém que leia essas narrativas duvida da realidade do protagonista. Seria um milagre ainda mais incrível que apenas uma geração, com os tantos homens simples e rudes, pescadores muito deles, inventassem uma personalidade tão poderosa e atraente como a de Jesus. Uma moral tão elevada, tão inspirada ideia de fraternidade humana, depois de tanta crítica às linhas gerais da vida, do caráter e dos ensinamentos de Cristo, permanecem razoavelmente claras e constituem a vida de Jesus o acontecimento mais fascinante da história da civilização ocidental. Então, vejam que um historiador faz um levantamento da vida de Jesus e chega à seguinte conclusão: é impossível que essa história tenha sido realmente inventada. É impossível que uns tantos pescadores rudes, em apenas uma geração, conseguissem ter uma personalidade tão poderosa e atraente como foi Jesus de Nazaré. Então, na nossa busca de Jesus, nós temos que tomar alguns cuidados, que a gente quer conhecer Jesus. Por que a gente quer conhecer Jesus? Porque quem conhece Jesus se aproxima da ideia de Deus, porque nunca ninguém viu a Deus. E se você quer conhecer Deus, o que nós temos de real e de concreto é aquele que viveu aqui na terra. Então nós temos que nos aproximar do Jesus, mas não do Jesus piedoso, da religiosidade oficial. Porque esse Jesus piedoso, e eu diria ainda mais forte, esse Jesus piegas da religião, é muito doce enjoativo. Eu não gosto do Jesus piegas da religião. Nós também não desejamos um Jesus que o teólogo chamado Hugo Asman chamava de o Jesus sanguinolento. Esse Jesus agonizante, esse Cristo ensanguentado das procissões da religião popular. Porque esse Cristo vítima, ensanguentado e moribundo, ele só ajuda o opressor, ele está a serviço daqueles que oprimem e que precisam que as multidões sejam resignadas. Nós também não desejamos o Jesus magnífico, o Jesus imperador do mundo, o Jesus do mundo vindouro, o Jesus do depois do Apocalipse, que espera a hora do Apocalipse para implementar um reino tirânico aqui na terra. Não, nós não queremos conhecer esse Jesus, porque ele não nos é revelado concretamente na história da vida. Nós queremos conhecer o Jesus que nos foi revelado e que João disse, nós tocamos nele. Nós vimos, mas ele não era uma abstração, ele não era um espírito. Ele foi real, ele viveu de verdade. E pelos relatos que nos chegaram, esse Jesus era muito diferente do Jesus que se propaga nos dias de hoje. Por exemplo, naquela época, Jesus, pelo menos o que a Bíblia nos revela, e eu creio na Bíblia, Jesus não aceitava que as pessoas fizessem dele o que ele não era. Ele nunca aceitou que as pessoas grudassem nele coisas que ele não era. Por exemplo, Jesus não aceitou se tornar juiz de causas pequenas. Ele não aceitou que as pessoas fizessem dele árbitro de briguinha entre amigos, entre vizinhos, entre pessoas.
Porque alguém da multidão gritou para ele e disse: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. E Jesus olhou para ele e disse: homem, quem que deu autoridade a você a pensar que eu sou um juiz entre as pessoas? Eu não vim para isso. Por exemplo, Jesus desprezou que as pessoas fizessem dele um milagreiro qualquer. Que é muito comum hoje as pessoas conhecerem Jesus como um milagreiro. Milagreiro que está na televisão fazendo milagre de balde, milagre a granel. E Jesus rejeitou que tentassem fazer dele um milagreiro qualquer. Porque em Mateus capítulo 12, versículos 38 e 39, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos um sinal miraculoso, e aí a gente crê em ti. E ele respondeu: uma geração perversa e adúltera como esta não terá nenhum sinal miraculoso meu. O único sinal que será dado a essa geração é o sinal da morte, que eu vou deixar no mundo como testemunha, que é o sinal da morte simbólica e metafórica do profeta Jonas. Jesus não se deixou confundir com líder político. As pessoas quiseram fazer dele líder político, ele disse não. Porque em Mateus 20, versículos 20 e 28, a mãe de um dos filhos, de um dos discípulos de Jesus, que eram os filhos de Zebedeu, se aproximou de Jesus e Jesus disse: mulher, o que você quer? Ela disse: olha, eu queria só duas coisinhas básicas. É que no teu reino, quando o senhor for rei, e o senhor for constituir o seu ministério, parece que a nossa presidenta está constituindo o ministério dela também, eu só queria duas coisinhas, é que um se sentasse à esquerda e outro à direita. E Jesus disse para ela: olha, a participação que vocês querem ter na minha vida, vocês devem ter no cálice que eu vou beber. E o cálice que ele ia beber era a sua morte. Em outras palavras, você quer me seguir? Não pense nos benefícios que você vai conseguir de mim. Pense no preço que você está disposto a pagar por ser meu discípulo. Porque no meu reino é diferente dos governantes das nações. Eu não vim ser governante das nações. Os governantes das nações, os mais importantes, dominam. Os maiorais sentam nos tronos. No meu reino é o contrário. No meu reino, quem quiser ser importante, seja escravo, seja servo. No meu reino, quem quiser ser alto, desça. No meu reino, quem quiser ser uma pessoa de valor, considere a sua vida sem valor. Então Jesus, nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós colocamos em Jesus coisas, nós colocamos post-fix na testa de Jesus, que ele na época que viveu não aceitou. Ele não aceitou sequer ser confundido com os profetas que o antecederam. Porque em Mateus capítulo 16, quando ele chegou à região da Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E uns disseram: olha, tu és João Batista, outros dizem que tu és um Elias, e ainda Jeremias, ou talvez um dos profetas que viveram. Jesus disse: e vocês, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: feliz é você, Simão Bar-Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então, se a gente quer se aproximar de Jesus, nós temos que nos afastar um pouco das ideias comuns e populares e religiosas que estão se avolumando ao nosso redor. Aí você diz assim: mas por que é tão importante a gente ter uma ideia mais cristalina, ou mais próxima? Ou por que a gente deve
ser mais criterioso em conhecer Jesus, porque Jesus é a revelação que nós temos de Deus. Porque sem Jesus nós não conhecemos minimamente nada a respeito de Deus, a não ser construções humanas que se diluem, que se estragam por interesses, por conveniências e por ideologias. Então, se nós queremos nos aproximar de Jesus, nós temos que, em primeiro lugar, deixar de lado as categorias tipo poder. Você quer conhecer Jesus? Você tem que sair da categoria poder. Você tem que sair da categoria supremacia. Você tem que sair da categoria de pensamento que fala em domínio. Porque nada disso combina com Jesus. Nem poder, nem supremacia e nem domínio. O que é que combina com Jesus? O que combina com Jesus é mansidão. Por isso é que em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, ele diz: vinde a mim todos vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão cansados, e eu dou descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Vejam, essa palavra de Jesus, eu sou manso e humilde de coração, não combina com Stalin, não combina com George Bush, não combina com Pinochet, não combina com um general de exército. Manso e humilde de coração. Por que é que Jesus, se você quer conhecer Ele, você tem que sair das categorias de poder, de domínio, de esmagar inimigo. Por quê? Porque Jesus quis ser conhecido, não porque Ele dominava, Ele queria ser conhecido porque Ele servia. Ele disse: o Filho do Homem veio não para ser servido, eu vim para servir. E é muito interessante porque, claro, na nossa linguagem nós estamos tão distante da época da escravidão, da Lei Áurea, assinada pela rainha, pela princesa que estava na qualidade de rainha, estava substituindo o pai, a princesa Isabel, e que assinou a Lei Áurea. Então a palavra escravidão para nós hoje é uma palavra muito longe, muito distante. Mas quando a Bíblia fala da palavra servo, quando a Bíblia fala de servir, a Bíblia não está falando de você dar uma mãozinha para um amigo que acabou de furar o pneu ali na calçada. A Bíblia está falando de assumir a posição do escravo. Daquela época, o escravo, o que era vendido como escravo, o que servia na casa do outro como escravo. Aí Jesus diz assim: eu vim não para ser o dono do escravo, eu vim para ser o escravo da casa. Essa é a força do texto quando ele diz: eu vim não para ser servido, eu vim para servir. Então Jesus foi uma pessoa que desprezou, por exemplo, a fama. Jesus não tinha interesse por fama, ser famoso. João 6:15, vendo que a multidão queria fazer dele um rei, Jesus fugiu para o monte e ficou lá sozinho, escondido. Está na Bíblia. João capítulo 6, versículo 15, vendo que eles queriam torná-lo um rei, ele fugiu. Então saia dessas categorias que estão colocando Jesus hoje, porque elas não representam Jesus e vão distorcer a nossa ideia a respeito de Deus. Entre ir para Roma e ir para Jerusalém, Roma, ele tinha condições de se tornar uma proeminência. Em Jerusalém ele corria o risco de morrer. Entre Roma e Jerusalém, ele escolheu Jerusalém.
Lucas 9, 51. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu, e aí o texto da Bíblia é muito forte. Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Jesus escolheu ir para Jerusalém, mesmo diante da possibilidade concreta de ser rejeitado, desprezado, torturado e morto. Então saia dessas ideias que estão se divulgando entre as igrejas e que parecem piedosas. Parece que o crente, quanto mais obcecado pelo poder de Jesus, mais crente ele é. Saia, porque não é esta a ideia que Jesus quer que você tenha. Porque quando Jesus fala de reino na Bíblia, ele nunca pensava num estado militar, num estado policial, ou num estado totalitário. Quando Jesus falava de reino, ele queria falar de outra coisa. Os estudiosos do Novo Testamento dizem que a palavra reino de Deus, ou a expressão reino de Deus, foi a expressão que Jesus mais usou. Cerca de 90 vezes ele se refere ao reino de Deus. Mas o que ele queria dizer quando ele dizia assim, o reino de Deus é isso ou o reino de Deus é aquilo? Primeiro, ele não estava querendo dizer que o reino de Deus é uma dimensão sobrenatural ou supra-histórica. Reino de Deus é um outro jeito de viver que ele veio propor aos homens. Ele disse, olha, vocês têm um jeito de viver e eu venho propor uma outra maneira de viver, um outro jeito de viver. É uma contramão. É o que se dizia na época dos hippies, quando apareceram os Jesus Freaks, que eram os hippies cristãos da década de 60, eles chamavam de contracultura. O que é o reino de Deus? É uma inversão do jeito de pensar, um outro jeito de pensar, um outro jeito de se conduzir, um outro jeito de arrumar a vida, um outro jeito de administrar as finanças, um outro jeito de existir aqui na terra, não lá no céu, aqui na terra. Quando Jesus falava de reino de Deus, ele queria botar o mundo de ponta cabeça. Por isso que em Marcos 10 e 31 ele dizia, os últimos serão os primeiros. Em Mateus 18 e 4 ele dizia, é da boca das crianças que Deus suscita o verdadeiro culto. Em Mateus 5 e 5 não é o violento, é o manso que vai herdar a terra. É um outro jeito de viver. Lucas 22, 26. Maior não é o que serve, o que é servido. Maior é o que serve. Como é? Maior não é o que é servido, mas maior é o que serve. É tão confuso que até eu me confundo. Eu quase digo assim, maior é o que é servido. Mas não, é o contrário. É o que serve. Mateus 16, 25. Quem vence? Quem é o vencedor? Vencedor é aquele que está disposto a perder tudo. Então o pano de fundo da mensagem de Jesus é uma denúncia. Denúncia do quê? Denúncia de que da maneira que o mundo está organizado, esse mundo é um pontapé em Deus. Da maneira como o mundo está organizado, este mundo vive em pecado contra Deus. Da maneira como o mundo está organizado, o mundo é uma agressão a Deus. Então o reino de Deus é o que Ele propõe. Ele não quer que você seja adorador aqui na Bethesda. Ele não quer que você venha aqui na Bethesda
levantar as mãos para os céus e se arrepiar e dizer: ai, meu Jesusinho querido. Ele quer que você viva o reino de Deus, que você incorpore na sua vida os valores do reino, porque o reino não está longe, o reino está nas pessoas. Lucas 17, 20 e 21. Certa vez, sendo interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus disse: o reino de Deus não vem de modo visível. O reino de Deus não se dirá ele está ali ou ele está acolá, porque o reino de Deus está entre vocês, está no meio de vocês. Então, se a gente olhar para a história, nós podemos assumir duas posturas. A primeira postura é do desespero. O que é desespero? Desespero é olhar para o futuro e dizer o seguinte: vai dar tudo errado, o pior está por vir. É o sentimento trágico de que a história caminha para a desorganização total e que a vida se tornará, o mundo vai se tornar um dia o mundo do Gotham City, do Batman. Que o mundo um dia vai ser igual ao mundo do Mad Max. Que o mundo vai ser um dia um horror. Isso é o trágico. A segunda posição, essa é muito religiosa, é a posição do otimismo alienado. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus, a vida vai ser melhor, 2015 vai sorrir para você, e você vai se encher de vitória, e você vai ganhar muito dinheiro, e a vida vai ser ótima para você. Isso é um otimismo besta. O que é o reino de Deus? É você assumir uma posição na vida esperançosa. Eu vou plantar. É a história daquele homem que estava plantando uma árvore, ele já tinha 85 anos, e era uma jabuticabeira, 85 anos de idade. E alguém chegou para ele e disse: você está plantando uma jabuticabeira, você sabia que ela só vai dar jabuticaba daqui a 20 anos? Para que você está plantando? Você não vai colher uma jabuticaba? Ele disse: é exatamente por isso que eu estou plantando agora. Não para eu colher. A mensagem do reino de Deus, alguém já me disse que se parece com o cego. Uma pessoa cega, que não enxerga nada, absolutamente nada com os dois olhos. Mas quando a reunião vai começar, ele acende a luz para que os outros que estão na reunião possam ver. É assumir uma postura diante da vida, de que talvez a minha vida tenha sido terrível, mas eu vou fazer algo para que a próxima geração, eu vou fazer alguma coisa para que os meus filhos, para que os meus netos, eu vou fazer alguma coisa para que daqui a 45 anos, quando eu já não estiver mais aqui, alguém possa se deitar debaixo dessa árvore, descansar e ter uma jabuticaba para poder chupar. Eu vou fazer alguma coisa para que, mesmo quando eu já não estiver mais aqui, como o Rogério está fazendo, como o Cícero está fazendo, como muitos de vocês estão fazendo para a gente trocar esse teto, que não é exatamente para mim, mas é que para que alguém, numa geração futura, possa desfrutar do esforço e do sacrifício que nós estamos fazendo hoje. Isso é reino de Deus. Não, Jesus não veio mostrar um futuro glorioso. Jesus veio nos convocar a mudar a nossa realidade hoje, aqui e agora. O tempo é chegado, disse ele, o reino está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas notícias. Marcos 1:15. O conceito mais profundo de salvação é esse. Reino de Deus é o conceito mais largo da salvação. Você quer ser salvo, você tem que aceitar, você tem que abraçar, não Jesus invisível, Deus invisível, você tem que abraçar o reino de Deus como estilo de vida.
Por isso é que salvação no ministério de Jesus não é salvar almas. Salvação no ministério de Jesus é mudar radicalmente realidades. Como mudou em Lucas 19, versículo 9, a vida de Zaqueu, que experimentou salvação, e Jesus disse: entrou salvação nesta casa. Por quê? Porque ele é um homem disposto a mudar a sua história, a consertar o passado e a reparar a injustiça que cometeu. Salvação é Lucas capítulo 7, versículo de número 50, que é uma mulher que numa reunião pública amou Jesus sem ter medo da censura dos religiosos, o patrulhamento moralista dos crentes que estavam lá presentes, e Jesus disse: essa mulher foi perdoada porque ela muito amou. Sabe o que é ser salvo? É Lucas capítulo 17, versículo de número 19. 10 leprosos foram curados, um só voltou para agradecer, e para os outros 9 Jesus não disse nada. Para este um que voltou, Jesus disse: este foi salvo porque ele voltou para agradecer. É um jeito de viver, é uma realidade que a gente abraça na nossa vida. Por isso, quem abraça a causa do reino está disposto a negar pai, mãe, irmãos. Quem abraça a causa do reino comporta-se como o filho pródigo, que vendo a besteira que estava fazendo da vida, voltou para casa, e o pai disse: esse meu filho estava morto e foi salvo. Então, o que é reino de Deus? É você abraçar uma outra realidade de vida e vivê-la. Porque quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Como podemos dizer? Por que a gente diz que quando a gente olha para Jesus a gente vê Deus? Por quê? Que quando eu digo assim, quando você melhor entender Jesus, você melhor entenderá Deus. Porque desde a narrativa do nascimento dele, a história já é enviesada, já é de ponta cabeça. No mundo antigo, na antiguidade, havia muitas outras histórias parecidas com a história de Jesus. Mitos, lendas, fábulas de um Deus homem que nasceu. Isso não é propriedade do cristianismo. As outras religiões também tinham o nascimento de deuses homens, ou de homens deuses. Mas a história de Jesus começa de uma maneira intrigante. Primeiro, uma camponesa pobre, uma menina ainda na adolescência, correndo o risco de ser aviltada, exilada, assume a sua gravidez diante de um marido que podia apedrejá-la até a morte. E ela é uma menina sem pedigree, chama-se Maria, virgem. E sai pela vila dizendo que carrega no seu ventre o Filho de Deus. Veja a história, que já começa enviesada, já começa esquisita. E ele nasce, não num palácio, ele nasce num lugar pobre. O berço é o capim que os animais comiam, num parto às pressas. Por anos e anos, não teve púlpito. A única coisa que se sabe que ele tinha era uma mesa de carpintaria para trabalhar, numa região remotíssima do planeta, num lugarejo tão ridículo, que os que moravam nesse lugarejo eram chamados de nazarenos. E ser chamado de nazareno era pior do que ser chamado de cabeça chata, cearense, paraibano, baiano.
É um nazareno. E aí ele começa rodeado de pescadores que manejavam os barcos de maneira primitiva. Homens rudes, semi-analfabetos, ambiciosos, invejosos e ciumentos como todos nós. E que foram selecionados para serem seus discípulos, não porque tinham nobre nascimento, ou porque eram ricos, mas por absoluta familiaridade deles com Jesus. E ele começa a falar para leprosos, exilados, esquecidos, prostitutas, mulheres de má fama. Mas a mensagem deste homem tem um apelo com os escravos, com os marginalizados, e cresce sobre ele a cretinice política, a cretinice do poder, a estupidez do tirano. E ao invés de confrontá-los com poder, ele se esvazia de si. Como Paulo disse aos Filipenses, se esvazia inteiramente, para que os miseráveis e os esquecidos do mundo olhassem para ele e se inspirassem. Sim, ele andou a pé. Ele não andava em charrete de luxo. Falava o mesmo sotaque, vestia as mesmas roupas, sofria as mesmas adversidades. Por isso, é que quando nós olhamos para Jesus, nós vemos esse paradoxo importantíssimo. Porque quando olhamos para Jesus, nós temos que rever o nosso conceito de humanidade. E quando olhamos para Jesus, nós temos que rever o nosso conceito de divindade. Sim, é verdade que ele disse, eu sou a luz do mundo. Mas na hora em que ele morreu, trevas cobriram o lugar onde ele estava sendo crucificado. Sim, é verdade, ele disse, eu sou a verdade. Mas se submeteu a um julgamento com provas falsas, diante de um júri alucinado de ódio, e foi sentenciado por um juiz covarde. Sim, é verdade, ele disse, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Mas na cruz ele gritou, Pai, por que é que tu me abandonaste? Sim, é verdade que ele disse, eu vejo Deus, e Deus me vê, e quem me vê, vê a Deus. Sim, é verdade que ele disse isso. Mas na cruz ele se desfigurou tão completamente que o profeta Isaías, 750 anos antes dele nascer, disse, olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Sim, é verdade que ele disse, eu sou a vida. Mas na hora que os três estavam crucificados, ele foi o primeiro a morrer, e não os dois soldados, os dois ladrões. Ao olharmos para Jesus, nós temos que rever o nosso conceito de humanos. Nós temos que rever o nosso conceito de homem. Nós temos que reconceituar a nossa ideia de mulher. Nós temos que reconceituar a nossa ideia de humanidade. E olhando para Jesus, você tem que refazer o seu conceito de Deus, porque é em Jesus que nós conhecemos a Deus. E eu quero dizer para você, amigo, que no dia em que você conhecer Jesus de verdade, você vai se libertar das amarras religiosas de um Deus sanguinário, genocida, cruel, tirano, justiceiro. E você vai entender o que é o amor de Deus verdadeiramente, porque em Jesus nós conhecemos o amor de Deus. É interessante que a gente olha para Jesus e diz assim, eu tenho que refazer o meu conceito de Deus. Sabe por quê? Eu acho interessante, porque ele nunca se deixou aprisionar. Jesus nunca se deixou aprisionar por esquemas, por interesses e por conveniências. Cada um de nós, vez por outra, confrontados com questões éticas,
confrontados com questões de integridade, a gente negocia em nome das nossas conveniências. Jesus foi surpreendentemente livre. Livre para defender a vida antes da instituição religiosa. Mateus 12:12, ele disse: o homem vale mais do que o sábado. A vida vale mais do que o sábado. Ele foi livre para quebrar as peias e os cabrestos religiosos da rigidez da lei. Porque a rigidez da lei dizia que aquela mulher apanhada no próprio ato do adultério fosse apedrejada. Mas em João 8, versículos 10 e 11, ele diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? Pois eu também não a condeno, vá em paz. Livre para elogiar a fé de um soldado que com certeza era de outra religião. Mateus 8:10, olhando para o centurião romano, ele disse: nunca encontrei em Israel ninguém que tivesse fé como esse soldado que eu acabei de ver. Livre para abrir mão até de ser coerente com ele mesmo, porque ele disse: não vamos atender ninguém que não seja judeu. Mas uma mulher que era cirofenícia pede a ele: acode-me. E ele olha para a mulher e disse: mulher, seja conforme o que você deseja. E naquele instante a filha da mulher foi curada. Livre para visitar sua vida, mesmo que eu, como religioso, diga assim: não, esse cara aí não tem jeito. Jesus é livre para visitar a sua vida e transformar você. Livre para visitar aqui quem nunca fez sacrifício para Deus. Nunca. Você chegou aqui hoje de manhã e você diz: eu nem conheço nada. Pois Deus, em Jesus, é livre para abençoar a vida, transformar a história de homens e de mulheres como você, que está aqui hoje de manhã. Por isso que Jesus surpreendia os adversários com afirmações que outros mestres não tinham coragem de fazer. Jesus, às vezes, fazia perguntas ao invés de responder. Jesus, muitas vezes, deixava os seus interlocutores de boca aberta, com a língua caída, sem entender por que ele não fechava o assunto. Jesus, muitas vezes, simplesmente permaneceu calado quando as pessoas exigiam que ele se pronunciasse. Sabe por quê? Porque Jesus veio não para afirmar dogma, não para instituir uma nova doutrina, não para começar um novo movimento religioso. Ele veio para buscar e salvar o que havia se perdido, para ir ao encontro de gente que está procurando um norte, que está procurando alguma coisa que eles possam colocar o pé nesse mundo de incertezas e que possa dizer: contigo eu posso avançar adiante. É para visitar a sua vida. Jesus é a melhor afirmação que nós temos de Deus. Por quê? Porque Jesus viveu e morreu porque amou. Jesus viveu e morreu porque amou. E aí o livro que nós estamos lançando hoje aqui na Bethesda, O Sofrimento de Deus. Quem muito ama, muito se vulnerabiliza à dor. Se você não quer sofrer, não ame. Não ame ninguém. Nem o cachorrinho que você tem em casa. Não ame gato. Se você não quer sofrer, se isole do mundo, de todos. Porque quem ama se vulnerabiliza à dor. Não tem amigos. E vou dizer mais: a dor é proporcional ao tamanho do amor. A dor é proporcional ao tamanho do amor. Quem muito ama, muito sofre. Quem pouco ama, pouco sofre.
E quando eu falo do amor de Deus, eu estou falando de Jesus. E quando eu falo de Jesus, a glória dele, glória de Jesus, não é revelada no Apocalipse. Está errada a teologia que diz que a glória de Jesus será revelada no Apocalipse. A glória de Jesus foi revelada sobre a cruz. Ele disse, naquele dia eu serei glorificado. Esta é a minha glória. E que glória é esta? É que na cruz nós vemos o tamanho do amor de Deus. Quem muito ama, muito está disposto a sofrer por aquele que ama. E Paulo usa essa lógica, dizendo assim, é possível que alguém se disponha a morrer por uma pessoa boa. É raro, raríssimo, você encontrar alguém que esteja disposto a morrer por uma pessoa boa. É raro você encontrar alguém que esteja disposto a doar um rim para um amigo. Agora, é extraordinário, é divino, é loucura você pensar que alguém está disposto a doar o rim para o inimigo dele. Alguém está disposto a morrer por pessoas que estão jogando pedra. Então, quando eu falo do amor de Deus, eu quero que você veja, não uma afirmação piedosa e bonitinha. Eu quero que você olhe para a cruz, porque na cruz a gente sabe o tanto que Deus nos ama. O tanto que Deus ama você. E o tanto que Deus aposta na sua história e na sua vida. Jesus não ficou nos arredores de Roma, esperando o lugar dele no panteão dos deuses. Jesus não queria um lugar cativo entre as divindades do mundo. Jesus não procurou se parecer com o Deus imóvel de Aristóteles. Jesus não era uma divindade apática e fria. Jesus chorou, se comoveu. Quando a Bíblia fala que ele viu uma mulher enterrar o seu filho único, que vinha da cidade de Naim para o cemitério que ficava fora da cidade, o texto bíblico diz que ele se comoveu de íntima compaixão, e a nossa versão, a tradução, deu uma melhorada, porque no original diz assim, as entranhas dele se comoveram. Você sabe o que é as entranhas se comoverem? É que está provado na medicina que quando nós estamos debaixo de um grande estresse, uma das alterações que nós temos na nossa fisiologia, no nosso mecanismo, é que o aparelho digestivo é alterado. Por isso é que quando pessoas saem de aviões que estão prestes a cair, alguns estão todos borrados. Porque o intestino funciona com outra velocidade, o estômago. É por isso que estresse é também causa de úlcera. Porque o nosso aparelho digestivo é alterado. Jesus vê uma mulher vindo enterrar o filho único que ela tinha, e ela era viúva. E o texto da Bíblia diz que as entranhas de Jesus se moveram de compaixão por aquela mulher. Esse é o Deus que eu quero apresentar para vocês. Não é o Deus olímpico lá no alto do céu, acima e fora da história, como um títere, ordenando e coordenando, como se fosse um grande Zeus celestial, ordenando a vida das pessoas. Não, é um Deus que está entre nós, no meio de nós, está no nosso meio, para que nós possamos conhecer o que é verdadeiramente o amor. Onde está Deus? Deus está nas relações que são bonitas, íntegras, amorosas, que enriquecem a vida, que tornam o ser humano mais cheio de esperança sobre o amanhã. Deus quer entrar na sua vida, quer ser parte da sua vida. E eu convido você a abrir sua vida, para que o próximo ano seja cheio da misericórdia e seja cheio do amor desse Deus maravilhoso.